Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo. E claro, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados de lado. Estou trajando um vestido em tom salmão coral, alaranjado salmão coral. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, branco e cinza. À minha direita, a nossa tela interativa. Estou sobre uma bancada de acrílico e o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Vamos começar sempre com a inspiração de um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire vai dizer no seu livro, para mim um dos melhores livros. Não é considerado o maior livro dele, porque o maior livro dele é Pedagogia do Oprimido. Mas isso é outra história. No item 3.6, ele vai escrever que ensinar exige saber escutar. E o que é esse saber escutar? Bom, se na verdade o sonho que nos anima é democrático, é solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando necessariamente fala contra posições ou concepções do outro, você fala com ele, como sujeito da escuta, de sua fala crítica e não como objeto do seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno em uma fala com ele. Ai, gente, tem nem comentário, não é verdade? Porque é tudo tão perfeito na fala do Paulo Freire. Então, esse nosso episódio vai trabalhar bastante sobre isso, né? O saber escutar, ensinar exige saber escutar. E o que é o saber escutar? O saber escutar é quando você está numa relação de diálogo, em que você ouve o outro e o que o outro fala vai constituir a sua fala. E as falas desse diálogo é que constituem os nós dessa sociedade, certo? Então é com essa inspiração que a gente vai para o nosso episódio de hoje, que é Como me tornei professor. A minha história é maravilhosa, claro, né? Com certeza. Fui inspirada por praticamente a família inteira da minha mãe, professor, né? Do lado do meu pai, a família também de professores. Minha prima foi minha alfabetizadora, pessoa que eu tenho inspiração até hoje, né? A gente chama carinhosamente de Seninha. Então, até hoje, minha professora Seninha, que é minha prima, me inspira enquanto mulher, enquanto luta, enquanto pessoa, enquanto profissional. Beijo para Seninha. E claro, você também teve, com certeza, ao longo da sua história, uma fonte de inspiração de um educador, uma educadora que, quiçá, né, te levou a sonhar em ser professor. E é neste movimento que a nossa primeira etapa do projeto de práticas colaborativas de estudos em grupo 1, que é a identidade docente, vai se concentrar. Como me tornei professor? Vamos conhecer essa etapa? Bom, como me tornei professor? Trata-se de dois momentos.
Dentro do percurso formativo do projeto, vocês terão a primeira etapa, que é como me tornei professor, sob a inspiração do Paulo Freire, em 2 momentos. O primeiro momento vai ser uma roda, no formato de diálogo, na qual cada professor relata a sua vivência sobre conhecimento, história de vida, jornada profissional, pesquisa e mudança de ideia, dados da profissão de professor. Então, esse momento em que você conversa com seus professores, em que você dialoga sobre essa prática docente, ela também, na sequência dessa roda, a gente tem a leitura da obra do Paulo Freire. Então, vocês estarão organizados em grupos, esses grupos de 4, 5, no máximo 6 pessoas, serão orientados por um professor do semestre e esse professor conduzirá com vocês a leitura do livro Pedagogia da Autonomia, na íntegra, porque é um livro curtinho, olha só, gente, e é uma delícia de ler. Então, esse primeiro momento, além dessa conversa com o seu professor orientador, você também vai ter a leitura do livro. A leitura do livro Pedagogia da Autonomia é livro base da jornada de práticas, tá? Então, todos têm que fazer a leitura. Professora, mas a gente estava falando de diálogo agora e nada de impositivo, você falando que tem. É porque ler é condição. Condição sem a qual não se forma professor. Então, a gente tem que ler. E a proposta é fazer essa leitura em uma forma de roda. Então, vocês vão ler. Depois que todos os grupos tiverem feito a leitura da obra, a gente vai fazer uma grande roda para partilhar as reflexões gerais a respeito do livro. Tá? E aí a gente tem o segundo momento. O segundo momento é o processo, já se envereda pela técnica da entrevista, tá bom? Que é uma técnica que vocês vão estudar em metodologia. E nesse momento, vocês vão se concentrar na preparação e na roteirização da entrevista, a entrevista com um olhar mais ampliado, né, na compreensão de um diálogo, tanto freiriano quanto na perspectiva de Bakhtin. Quem é Bakhtin, professora? Calma que a professora de língua portuguesa vai atualizar vocês a respeito dessa fonte inspiradora. E vocês vão construir esse roteiro da entrevista, porque o segundo momento consiste, o momento seguinte consiste em você realizar uma entrevista com um professor do seu interesse, pautado nos itens arrolados como norteadores temáticos. Para essa finalidade, o eixo a leitura comum da obra Pedagogia da Autonomia do Paulinho. Então, vocês vão fazer, após se constituírem em grupo, vocês farão a leitura da obra, farão a discussão sobre a obra e, a partir da discussão da obra, bem como dos norteadores temáticos que cada disciplina, cada componente curricular apresentou, vocês vão elaborar um roteiro de diálogo com o professor. Então, vocês vão escolher um professor que inspirou vocês. Gente, não vale eu, tá? Eu sei que todo mundo vai querer fazer entrevista comigo, mas eu não estou sendo considerada. Vocês vão encontrar um professor que tenha te inspirado, um professor que faça parte, por exemplo, da história aqui do estado de Rondônia, ou de alguma localidade de onde você está, e vai entrar em contato com esse professor para fazer esse diálogo. E esse diálogo vai estar com alguns pontos, alguns elementos essenciais sobre a identidade docente, sobre como que esse professor se tornou educador, qual foi o percurso dele, como ele chegou a se tornar professor, quais foram as dificuldades que ele passou, quais foram os avanços que ele conseguiu a partir da sua formação enquanto professor. Pode ser qualquer professor. Com relação à formação, qualquer formação, pode ser de matemática, pedagogia, de letras, de história, professor, não é necessariamente um pedagogo, mas um professor. Então, de repente, quem te inspirou foi o professor de matemática, de repente, quem te inspirou foi aquele professor de história. Então, aquele professor que te alfabetizou, que te mostrou o mundo, aquele professor que de repente passava todos os dias na frente da sua casa e te levava para a escola. Então, vai depender aí do que motivou você.
essa escolha desse professor, ela pode ser individual, mas a ideia é que ela seja realizada em grupo. Então, o grupo, orienta-se que o grupo encontre um professor e que vocês façam entrevista deste professor. Tá? Mas se vocês acharem conveniente, se o professor orientador do grupo achar mais conveniente, vocês podem ter outros professores entrevistados no grupo, tá bom? Mas a dinâmica é qual? Então, participou da roda, leitura do livro, discutiu o livro, elaborou o roteiro, depois que elaborou o roteiro, discutiu o livro, escolheu o professor, elaborou o roteiro. Então, essa é a sequência desse primeiro momento, tá? E aí a gente deixa eu só passar aqui para a próxima tela para a gente ver como é que isso vai acontecer. Aqui a gente tem o nosso percurso, né, nossa caminhada aqui com 4 pontos de referência. A gente vai ter aqui o nosso primeiro quadro de atividades. Então, qual é a atividade? Recapitulando, aqui vocês têm também no ambiente virtual a ordem, a sequência das atividades, qual que é a atividade que vai ser realizada, claro. A rubrica, o que é rubrica, professora? Rubrica é mais ou menos a chave de resposta. É o que você precisa entregar. Então, o que você vai precisar entregar em cada uma dessas etapas? E o que os professores vão fazer, vão acompanhar, como os professores vão acompanhar cada etapa. Então, a primeira parte, roda de conversa entre alunos e professores da turma, certo? Qual que é a rubrica? Você participar da roda, ok? Segunda etapa, formação dos grupos. Então, formam-se os grupos entre 4 a 6 integrantes, no total de 6 grupos, cada grupo orientado por um professor. Terceiro momento dessa etapa, leitura do livro Pedagogia da Autonomia, com o que você tem que fazer, qual que é a sua responsabilidade, qual que é a rubrica que vai ser considerada aqui, você vai fazer a leitura e discussão do livro. Como falado a Alhures, cada professor responsável por um grupo conduzirá as discussões sobre o livro. É o professor que vai decidir quantos encontros, como e quando o encontro ocorrerá, tá bom? Então, essa é a primeira etapa, que é o percurso do como me tornei professor. Essa roteirização, ela vai compreender o quê? Essa roteirização vai compreender, elencar pontos importantes sobre as questões que vocês vão abordar com esse professor que vocês vão entrevistar, que vocês vão dialogar. Então, o que vocês querem saber? Vocês querem saber qual que é? Vão perguntar a idade? Vão perguntar a formação? Vão perguntar de onde ele veio? Se ele sempre morou aqui ou ele veio de algum lugar, ele é imigrante? Como que a família dele encarava a educação? Qual foi o primeiro contato dele com a educação? Com quantos anos que ele se alfabetizou, entrou na escola? Qual foi a jornada de vida dele para se tornar professor? Ele chegou como? É porque o pai era professor, a mãe era professor, o tio era professor? Ou ninguém na família dele era letrado e ele foi o primeiro a ingressar nesse mundo? Então, você vai contemplar questões que são importantes para construir a identidade docente. Essa identidade docente desse professor que te inspira, certo? Então, ainda não é a sua identidade, mas é aquilo que o Paulo Freire comentou. Você estará aberto ao diálogo para saber ouvir a história do outro, porque ela é uma história que te completa. E só assim você, então, passa a construir a sua história, tá bom? A gente tem, na sequência, o Quando Chama o Coração, que vai ser um processo de recriação do material que vocês coletarem. Mas aí, isso aqui já é o quê? Isso aqui já é tema para o nosso próximo episódio. Não é claro? Não é esse episódio. Esse episódio é Como Me Tornei Professor. Então, quando você acessar o material que está disponível no AVA, formar os grupos, o professor vai passar a orientação de como elaborar a entrevista. Além do que, os elementos de como realizam a entrevista, como se dá um diálogo, serão trabalhados no componente curricular de metodologia científica,
Tá? Então, esse percurso formativo vocês vão fazer em concomitância com o grupo de estudos. E esse material, ele vai ser postado aonde? Ele vai ser postado no portfólio eletrônico, no qual a gente estará usando o Google Sites, que também há tutoriais para isso no ambiente virtual, claro. Então, acompanhe os tutoriais de como criar o portfólio digital e, além de postar no portfólio digital todos os materiais que vão sendo produzidos. Professora, que materiais que estão sendo produzidos? Não sei. Vamos lá. Então, vocês vão ver metodologia que tem que se criar uma capa. Então, você vai criar uma capa, você vai criar uma apresentação, você vai colocar a reflexão sobre o livro nesse portfólio e, na sequência, todas as outras atividades que vierem a ser realizadas durante o semestre, durante o percurso de práticas colaborativas. Beleza? Ainda tem dúvida? Acompanhe o material que está disponível no ambiente virtual, assista aos tutoriais sobre como construir o portfólio digital e, se tiver dúvida, entre em contato com o professor orientador do seu grupo e com os demais professores que compõem essa trilha nesse momento da sua formação, tá bom? Não fique na dúvida. E, claro, a gente traz aqui generalizações, o projeto está na íntegra no ambiente virtual, assim como toda a descrição e as rubricas de cada etapa. Então, basta você acessar, acompanhar e, claro, gente, a leitura é fundamental. É por isso que nessa jornada nós estamos dando ênfase a contemplar, né, abordar, aprofundar, entrar dentro do livro da pedagogia da autonomia, para que vocês tenham isso como uma referência de constância na sua formação de educador. A leitura como elemento basilar na formação de qualquer profissional e com mais ênfase na de professor. Você gostou? Curte aí, arrasta para cima, acompanha, assista todos os nossos vídeos, todas as nossas web aulas, acesse o material disponível no ambiente virtual e, claro, curiose-se, porque esse é o motivo que nos faz ir adiante. Tá? Segue reto toda a vida, que é logo ali. Até mais! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.